Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje a gente vai trazer dicas de apostas para essa quarta-feira. Antes de entrar nos jogos da quarta-feira, eu vou dar as dicas do beisebol dessa terça-noite, né? Tá rolando a World Series, né? A final do beisebol norte-americano já está 3-0 para o Los Angeles Dodgers e hoje então teremos o quarto jogo que bobear, né? Pode finalizar aí a série se o Dodgers ganhar novamente. Vamos para o jogo então? Tá aqui nosso parceiro VBet. Se você ainda não tem conta no VBet, é um dos sites que está regularizados com o governo brasileiro. Você pode usar a sua conta com toda tranquilidade, tá bom? Você deposita em Pix, saca em Pix, é instantâneo, funciona muito bem e tem todos os esportes, tá bom? Se você ainda não tem conta, abre com esse QR Code ou com o link, vai na descrição do YouTube, clica no nosso link e abre, faz o seu cadastro e já faz o depósito do valor que você quiser, tá? Para seguir as nossas dicas e ganhar, né? Se tudo der certo, você tem mais chances de ganhar. Lembrando, galera, as nossas dicas são oportunidades que a gente enxerga que temos mais chance de ganhar, tá? No histórico das nossas dicas, a gente mais ganha do que erra. A gente tem todo o histórico aí, né, nos grupos de Telegram, nas redes sociais, de quando a gente acerta e quando a gente erra, né? A gente tem uma análise para cada esporte. Bom, o nosso especialista de beisebol mandou essa análise daqui. Eu vou ler com vocês. Bom, o Dodgers ganhou a partida de ontem, né? Está 3-0 nessa final, que é chamada de World Series, sobre o New York Yankees, né? Foi uma vitória por 4-2 lá em Nova York, tá bom? O Los Angeles está agora à beira de realizar, né, a primeira sweep, que chamam, que é varrer, né, numa World Series em mais de uma década, né? Fazia 10 anos aí que ninguém ganhava de 4-0 numa final e Los Angeles está perto, né? Só vencer esse próximo jogo, senão vai ficar 3-1. A última vez que a série terminou num 4-0 foi quando o time de São Francisco, o Giants, venceu o Detroit Tigers, tá? Isso ocorreu em 2012. Então, 12 anos aí que não ocorre um 4-0, né? Vai ser preciso uma recuperação histórica do New York Yankees, né? Mesmo que ganhe esse jogo, vai precisar ganhar uma virada aí, 4 jogos seguidos, para conquistar aí o seu 28º título, que seria um recorde, né? Nenhum time jamais conseguiu fazer essa virada por 3-0, tá bom? Vamos analisar então quais as dicas para hoje à noite. A gente já vê aqui, olha, para ganhar a série, favoritos, né? Os Dodgers, que já estão ganhando de 3-0, então para ganhar aí, precisa só de mais uma vitória, 1,05. Mas a gente vai falar sobre esse jogo, você vê que esse jogo tem o favoritismo do Yankees, né? Jogando em casa, precisam dar vida aí para não perder já o campeonato. Então, 1,61 contra 2,17 aí a vitória para os Yankees. Nós vamos falar aqui sobre jogadores, né? E também eu vou começar ao contrário. Eu já vou começar falando da dica do jogo, que é essa vitória do Yankees, tá bom? Então vamos começar por aqui. Vitória do Yankees a 1,61 nesse momento. Por que a gente acha que tem a chance boa agora dos Yankees vencerem? Bom, eles foram favoritos em 140 jogos nessa temporada, tá? E venceram 81 desses 140. Eles têm aí 57,9, vamos dizer 58% aí de favoritismo confirmado, né? O time de Nova York tem uma estatística de 55 vitórias e 38 derrotas, tá? Jogando em casa. As casas de apostas os favorecem aí com odds geralmente em torno de 1,65, 1,70. Bom, não querem também passar esse vexame, né, de tomar aí um 4-0 em casa. Então, nosso especialista acha que hoje os Yankees vencem o jogo, tá bom? Então, essa é a primeira dica, vitória dos New York Yankees a 1,61, tá bom? Vamos dar uma olhada agora, outra dica. A gente vai falar sobre o Jazz Chisholm, né? Ele não conseguiu acertar a aposta que a gente tinha dado, que era acima de meia rebatida, corridas e RBIs, tá? Mas o nosso especialista acha que hoje ele consegue, né? É muito difícil um jogador tão sólido quanto o Chisholm desempenhar mal aí 2 jogos seguidos. Então, as odds até melhoraram para nosso favor e a gente estava no mais 1,5 rebatidas. Hoje precisamos só de mais meia rebatida, ou seja, pelo menos uma rebatida, tá bom? Você vê que não está aberto aqui, ó,
o mercado de jogadores, tá? A gente tinha ele aqui, ó, depois aqui do Series, tinha jogadores, não está mais aberto, tá? Ou vai abrir mais tarde, ou já fechou, aí estão aguardando alguma informação. Não está mais aberto nesse momento o mercado de jogadores aqui no VBet, tá bom? Mas a dica seria para Jazz Chisholm ter acima de meia rebatida, corridas ou RBIs, tá bom? A outra dica também vai ser de um rebatedor, né? O Freddie Freeman, tá? Para ele ter mais de meia corrida impulsionada, que é o RBI, né? Pelo menos um RBI, ou seja, acima de meio RBI, está pagando em torno de 2,70, tá? Freddie Freeman é o nome dele. Ele é um favorito para vencer o prêmio de MVP nessa World Series, né? Ou seja, o melhor jogador da World Series. Ele está em alta, ele fez um home run em cada jogo, tá? E tem 4 rebatidas com sucesso em 12, né? 12 tentativas, ele conseguiu 4 rebatidas e tem um home run em cada um dos 3 jogos. O mais impressionante é que ele já tem 7 corridas impulsionadas, tá bom? E todas foram provenientes desses home runs. Foram 3 jogos, ele bate o home run e se tem outros jogadores na base, ele impulsiona a corrida dos outros. Então, a gente vai torcer para que ele faça uma corrida impulsionada só, é bem tranquilo, né? Em vez de apostar que ele faz um home run, a gente vai apostar que ele vai impulsionar pelo menos uma corrida, tá bom? Com odds de 2,70. Atrás dele, a gente tem o Shohei Ohtani e o Mookie Betts. Na verdade, antes dele, né? Eles rebatem antes do Freeman, na linha aí, né? De escalação. Então, por exemplo, o Shohei Ohtani, que é muito bom, se ele rebate e fica na primeira base e o Freddie Freeman faz um home run ou uma boa rebatida, a gente tem essa corrida impulsionada. Como ele tem 2 ótimos jogadores logo antes dele, que é o Ohtani e o Mookie Betts, as oportunidades vão ser muito grandes dele acertar essa aposta, tá bom? Vamos então para o futebol agora. E chegando então no Campeonato Brasileiro, a gente tem um único jogo, né, nessa quarta-feira, que é um jogo atrasado, né? É a 17ª rodada que não tivemos o jogo porque o Grêmio, o Internacional e o Juventude, times do Rio Grande do Sul, tiveram aí o problema das enchentes e perderam algumas partidas. Então esse é um jogo atrasado da 17ª rodada, tá bom? Internacional contra Flamengo. O Internacional sofreu muito mais no início do campeonato devido a esse problema aí com os times do Rio Grande do Sul, né, as enchentes, mas foi crescendo, né? Foi subindo de rendimento e chega numa grande fase para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo, no papel, tem um dos melhores elencos do Brasil, mas deve vir com um time misto, tá bom? Por quê? Porque vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em breve, né? Claro que o foco total do time do Flamengo nesse momento é a conquista da Copa do Brasil, já que o Flamengo foi eliminado da Libertadores e está longe de brigar pelo título aqui no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo não deve vir com o time completo, o Internacional joga em casa e está no melhor ritmo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nas odds, você vê que não estão assim tão favoráveis para o Inter, né? Olha aqui, ó, 2,10 contra 3,81. A gente acha que o Inter tem mais chance de ganhar aqui, mas não vamos arriscar nesse 2,10, né? Por isso a gente vai no empate anula aposta, que está pagando muito bem, olha só, 1,50 para o Internacional. Lembrando que essa aposta aqui, a gente ganha com a vitória do Internacional, tá? E a diferença dela para o resultado aqui é que se houver empate, a gente não ganha, mas também não perde essa aposta, ela é anulada, né? Por isso que chama empate, anula a aposta, o dinheiro é devolvido para a gente, tá bom? Se você for aqui na vitória do Internacional e houver empate, você perderia, né? O empate ou Flamengo, você perderia. Aqui você só perde com a vitória do Flamengo e você tem o cancelamento da aposta aí no caso de empate, tá? Por isso que paga menos do que o resultado, mas é bem mais seguro, 1,50, altas odds aí para esse empate anula aposta, né? A gente acredita que o Inter vai jogar completo contra o Flamengo, né? Dentro de casa, é favorito aqui, então vamos arriscar pouco no empate anula aposta, que também em inglês é chamado de Draw No Bet, tá? A gente usa a abreviação DNB por causa disso, então é o DNB pro Internacional.
A gente tem um outro jogo importante, né, na Libertadores, né? Não é tão importante, é importante, mas ocorre que o primeiro jogo já foi 5-0 para o Botafogo, né, contra o Penharol, então ficou assim um jogo mais desinteressante, né? Porque o Penharol precisa fazer um milagre e ganhar de 6 gols de diferença aqui, né? Ninguém imaginava essa surra, essa goleada aí. Vai ficar aí, a maior preocupação é mais pela situação dos torcedores, né, que o Penharol queria proibir a entrada de torcedores para segurança, e aí a Conmebol falou que não, que tem que deixar os torcedores do Botafogo entrar, e aí tá um rolo lá, porque teve muita violência aqui no primeiro jogo, né, os torcedores uruguaios arrumaram confusão lá no Rio de Janeiro. Bom, o Botafogo ganhou de 5-0 e só um desastre tira eles da final, né? O Penharol não tem muito a perder também nesse jogo, né? Conhecendo os times uruguaios, é provável um jogo bem disputado, né? Com lances até violentos. Então, uma das apostas que a gente vai dar é para o jogo ter mais que 5 cartões. Vamos ver se a gente tem aqui, olha. Tem escanteios, cartões, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Total de cartões amarelos, né? Mais de 5, né? Mais de 4,5, você vê, paga 1,65, ou seja, para ter 5 ou mais cartões amarelos. Então, acima de 4,5 cartões, paga 1,65. Essa é a nossa dica, tá bom? Vamos ver se tem a dica aqui para um cartão vermelho. Não tem, né? Deixa eu ver aqui. Pontos de handicap, cartões. Não tem. A gente acha que vai ter uma expulsão nesse jogo também, pelo menos. Então, nos sites que você tiver essa opção, você coloca lá, vai ter uma expulsão ou então vai ter um cartão vermelho no jogo? Sim, a gente acha que vai, tá bom? Essa aposta não coloca muito dinheiro, né? Coloca uma unidade pequena e meia unidade, ou um pouquinho menos, mas no acima de 4,5 cartões você pode colocar aí até uma unidade, se quiser, porque a gente acha que vai sair 5 cartões assim. O Penharol deve vir aí com bastante intensidade nessa partida, tá bom? Não tem muito o que fazer nesse jogo, né? O resultado do primeiro jogo 5-0 já destrói aí as nossas probabilidades de pensar em algo para o resultado, né? Por exemplo, você vê aqui ó, o resultado final, você vê que está pagando quase igual Penharol e Botafogo, ou seja, o Penharol vai entrar aí atrás de um milagre, o Botafogo não vai deixar fazer muito gol e vai ficar naquele jogo sem muita bola jogada mesmo, né? Vamos para a Copa Sul-Americana, porque também temos semifinal rolando na Copa Sul-Americana, né? Lanús e Cruzeiro por um lado, e no outro dia, amanhã, né, teremos, depois de amanhã, na verdade, Racing e Corinthians. Vamos falar então de Lanús e Cruzeiro. O primeiro jogo foi um empate em 1-1, né? Situação bem ruim para o Cruzeiro, que deixou o Lanús empatar em casa, e agora o jogo fica na casa do time argentino, né? Normalmente em jogos decisivos como esse, se sair um gol rápido, né, ou pelo menos até a metade aí do primeiro tempo, o finzinho do primeiro tempo, o jogo tende a ficar muito aberto, né? Por quê? Porque foi 1-1 o primeiro resultado e o que importa é esse segundo jogo. Então, se o time tomar um gol, pode ser que parta para cima para tentar empatar, né, e não perder e acabe abrindo bastante o jogo ou tomando outro gol ou conseguindo empatar, né? Então, é uma partida que costuma sair mais gols do que o primeiro jogo normalmente, né, que já teve 2 gols. Então a dica aqui vai ser acima de 2 gols, tá bom? Então total de gols, olha, acima de 2 gols, tá? Você vê que está pagando muito, 1,94, então para não arriscar tanto, né, vamos dizer então, vamos no acima de 1,5. Ó, acima de 1,5, com 2 gols, né, se for 1-1, por exemplo, ou 2-0, a gente já ganha essa aposta, paga 1,54. Então, acima de 1,5, tá? A diferença é que acima de 2, a gente precisaria de 3 gols para ganhar, tá? E no acima de 1,5 a gente já ganha com 2 gols, fica sendo essa a dica para esse jogo, tá bom? Vamos dar uma olhada na Europa, vamos falar sobre campeonato italiano, vamos dar uma olhada aqui. Temos um jogo aqui na Série A, que é Juventus e Parma. Na verdade, tem 4 jogos, né? Vamos falar primeiro de Juventus e Parma, né? Você vê aqui, Juventus está na terceira colocação, né? Últimos jogos, 3 empates e 2 vitórias. Já o Parma tem 4 empates e uma derrota. Tá nas últimas colocações o Parma.
É a 10ª rodada do Campeonato Italiano, tá? A Juventus joga em casa, é um dos grandes times da Itália, está invicta a Juventus, tá? Não perdeu ainda nenhum jogo, só tem esses empates. Na última rodada, aliás, foi um empate por 4-4 fora de casa contra a Inter de Milão. Então foi um super jogão aí, Inter e Juventus, foi 4-4, 8 gols na partida, né? Foi ótimo jogo. Nessa partida vai enfrentar o Parma, que está fazendo um campeonato ruim e está brigando aí para não cair para a segunda divisão novamente, né? Só venceu um jogo até agora o Parma e agora fora de casa não se espera muita coisa deles, tá bom? Vamos ver quanto está pagando. Olha, a vitória da Juventus pagando bem, hein? 1,44. Vale a pena pegar essa vitória da Juventus. Achei até que ia estar pagando 1,30, mas 1,44 vale a pena. Quem quiser arriscar, pegar um handicap de -1, vai pagar muito mais, mas acho que 1,44 está ótimo, né, gente? Para você fazer uma aposta simples mesmo, 44% aí de retorno, né, no que você apostar, que é para uma vitória tranquila que deve ser essa vitória da Juventus aí, tá bom? Acho ótima essa dica. Os 3 jogos mais recentes entre Juventus e Parma foram vencidos pela Juventus, tá? A Juventus ganhou os últimos 3 jogos de confronto direto entre eles. Vamos dar uma olhada na Inglaterra, que está rolando a Copa da Liga Inglesa, que a gente fala, né? A Copa da Liga Inglesa, a gente vai ter um jogo aqui com Preston contra Arsenal, né? Preston contra Arsenal. A gente tem aí um grande time do futebol inglês, que é o Arsenal, né? E o Preston é um time que está disputando a segunda divisão lá na Inglaterra, a Championship, né? Que é chamada a segunda divisão da Inglaterra. Os grandes times costumam entrar com o time reserva nessas partidas de Copas da Liga, tá? Mesmo com um time misto, o Arsenal deve vencer fora de casa, né? Porque é um time muito superior. As odds estão baixas, né? 1,26 para a vitória do Arsenal, e aí então a gente deixa a opção de handicap, então para o Arsenal vencer por mais do que um gol de diferença, então -1 para o Arsenal, né, pagar 1,35, pode ser essa dica aqui, o Arsenal precisa ganhar por 2 gols de diferença para a gente acertar essa aposta, tá bom? Se ganhar só por um gol, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente pelo menos também não perde esse dinheiro, então essa é uma boa dica, Arsenal -1 contra o Preston, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no futebol feminino. A gente tem amistosos, né, que estão rolando já a semana inteira e a gente vai falar sobre um deles aqui. Espera aí que tá barulheira aqui. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Amistosos internacionais do futebol feminino. A gente vai pegar... Ei, não estou achando. Espera aí. A gente não tem ainda os jogos de amanhã, né? A gente tem os jogos de hoje, enquanto eu gravo. Você vê aqui, ó, Dinamarca e Holanda, que a gente deu a dica ontem. Tem até Brasil e Colômbia, né? Não abriu ainda, não abriram os jogos de amanhã. Então, eu vou só falar e não consigo mostrar para vocês essa partida. Mesmo assim, eu vou deixar na tela aí esses outros jogos, só para vocês verem que o VBET vai abrir os jogos de amanhã sim, porque tem os jogos de hoje lá, né? O jogo que a gente vai falar é Estados Unidos contra Argentina, né? Os Estados Unidos é uma das principais seleções do mundo quando a gente fala de futebol feminino, né? Recentemente conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, vencendo o Brasil na final. Vai enfrentar a Argentina, que não é um bom time no futebol feminino, tá? Para você ter uma ideia, só na América do Sul, a Argentina é o terceiro melhor time, né? Fica atrás do Brasil e da Colômbia no futebol feminino. Por isso, a lógica é uma vitória tranquila dos Estados Unidos, né? As odds devem abrir baixas, por isso a gente vai deixar 2 dicas, né? A primeira é para os Estados Unidos ganhar o primeiro tempo e a partida completa, né? O halftime barra full time, intervalo barra final do jogo. Essa é a primeira dica. E a segunda é para os Estados Unidos ganhar o primeiro tempo por 2 gols de diferença, né? Então, é o handicap do intervalo, o handicap do halftime, -1 para os Estados Unidos, fica sendo essa aí a outra dica. Vamos dar uma olhada, então, para fechar, no voleibol, né? Vamos para a Superliga, a gente está falando sempre da Superliga, e a gente vai falar desse jogo aqui, que é o Joinville contra o Praia Clube, né? Joinville contra o Araguari Praia Clube. Aqui você vê, né? Vôlei de Joinville contra Araguari Praia Clube. O Praia Clube
é um time forte no voleibol feminino que montou recentemente o time masculino. Não tem essa mesma tradição no masculino. Então você vê que o Joinville é favorito para a partida, ó, 1,23. São dois times que estrearam perdendo na primeira rodada e estão em busca da sua primeira vitória aí nessa temporada. A principal contratação do Praia Clube foi o Oposto Franco, que jogava no Guarulhos, né? Saiu do Guarulhos, foi uma bela contratação aí para o Praia Clube. O Joinville joga em casa, é um time melhor no papel, tá? Chega com esse favoritismo para vencer. Mas a lógica é que não seja um jogo tão fácil aí para pagar 1,23. A gente acha que deve endurecer o Praia Clube. Por isso, a gente acha que vai ser um jogo de mais de 3 sets. Então, a primeira dica é acima de 3 sets e meio na partida, tá bom? Total de sets, mais de 3,5. Não tem essa aposta, esse mercado aqui no VBet, mas tem em muitos sites, tá bom? Se você também não encontrar essa aposta no site que você usa, vamos pegar a linha de pontos, tá bom? Mas não pode exagerar aí. Vamos pegar aqui, ó, total de pontos, né? O ideal é a gente procurar acima de 177 pontos, tá? Você vê que o VBet não abriu essa linha, ele só abre de 180 ou 181,5, né? Então, a gente acha arriscado, tá? Não aconselha aqui. Só se tiver acima de 177,5, aí sim você pode colocar, tá bom? A gente acha que vai ser um jogo de 4 sets, mas pode ser que alguns sets não tenham tantos pontos assim. Então, não dá para confiar demais, tá bom? A gente acha que ninguém vai ganhar de 3-0, por isso essa dica deve ser um jogo de 3-1, né? Provavelmente aí tudo indica para o Joinville, mas o Praia Clube deve ganhar um set sim, ou pelo menos fazer muitos pontos. Por isso essa dica aqui é acima de 3 sets e meio ou acima de 177 pontos e meio, tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje, lembrando você ficar ligado nas nossas redes sociais, nossa conta no Instagram é @BetBoxTV, você segue lá e vê as novidades e também os nossos programas na íntegra, se você perdeu alguma parte, só ir no YouTube, procurar também o canal @BetBoxTV e se torne um inscrito lá do canal, né? Porque aí você é notificado e o YouTube mostra para vocês sempre que a gente mandar um programa novo, tá bom? Um abraço, amanhã eu venho com mais dicas. Tchau, tchau.